O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. O que é uma feira literária e qual a importância de uma feira literária? Qual a importância disso para a cidade de Ouro Preto? Para dar conta desse tema e de outros mais, nós temos no dia de hoje Guiomar de Gramont, que é escritora e doutora em literatura, já foi premiada com a Bolsa Vite e o Prêmio Casa de las Américas, e além de ser professora da Universidade Federal de Ouro Preto e coordenadora do Fórum das Letras aqui de Ouro Preto. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Você está ouvindo Rádio FOP Educativa FM 106,3. Tráfico de pessoas. A vida humana não está à venda. Tráfico de pessoas é o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou acolhimento de pessoas recorrendo à ameaça ou uso da força, ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade. Eles prometem tudo o que você sonha e retiram tudo o que você tem. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Polícia Federal. Em Ouro Preto, sintonize 106,3, UFOP Educativa. Bom, Guiomar, antes de mais nada, muitíssimo obrigado pela tua presença nesse corre-corre que nós, como professores, temos, ainda mais na situação que a gente está saindo de greve, essas coisas todas. E eu fico pensando numa coisa aqui, em escala infinitamente menor, eu vivo um pouquinho, mas e por isso até vem a primeira pergunta, o primeiro pedido, não é nem uma pergunta. Escritora, professora, coordenadora de um fórum de literatura. Como é que é possível dar conta de tanta coisa junto assim? Bom, eu acho que isso foi possível, sobretudo por morar em Ouro Preto, que é uma cidade em que os deslocamentos são fáceis, são rápidos. Em 5 minutos você pode estar em qualquer ponto da cidade se estiver de carro. A pé é uma delícia, né? Mesmo enfrentando as ladeiras. Outros serviços cotidianos são mais fáceis também, né, de lidar, então isso foi possível. E outra coisa, sim, eu levo uma vida muito em família, uma vida muito monástica, e isso tornou possível fazer todas essas coisas. Para um escritor é muito bom estar numa cidade menor, numa cidade bonita, é muito inspirador morar em Ouro Preto. Eu leio muito, estudo muito, estou sempre escrevendo, então isso me ajuda também nas outras atividades. E até mesmo aproveitando agora essa deixa de você dando ênfase na questão da sua atividade como escritora, você está lançando um livro. Lançou há pouco tempo. Eu confesso, não tive acesso ainda, que é Palavras Cruzadas. Fala um pouquinho desse livro. Palavras Cruzadas é um romance que conta a história de Sofia, que é uma jornalista que perdeu um irmão na guerrilha do Araguaia. E ela começa a fazer várias pesquisas, ela vai ao Araguaia, ela vai a Cuba, ela vai ao Brasil Nunca Mais, em busca de traços desse irmão. Ela e a mãe vivem uma angústia eterna, porque não há um corpo, não houve um epílogo, não houve um final, né, uma conclusão, porque nunca foi encontrado o corpo desse irmão. Então é sobre essa angústia, essa presença obsessiva do ausente que tantas famílias no Brasil e na Latinoamérica e no mundo todo vivem hoje. Pois é, e aí um tema desse
você se inspirou claramente em algum conjunto ou algum caso específico ou não? Pensando em uma leitura quase inevitável depois da Comissão da Verdade que nós temos, etc., que você acabou escrevendo isso. Ou seja, é inspirado realmente em casos ou o tema central, conforme você acabou de citar, é a angústia pura e simplesmente de você como cidadã que sente e sentiu a partir dessas leituras? Não, eu fiz muitas pesquisas. Eu li relatórios da guerrilha, relatórios que são pouco conhecidos, como os do Maurício Grabois, do Glênio Sá. Eu entrevistei pessoas, cheguei a entrevistar até o Genuíno. Eu pesquisei muito em livros sobre a ditadura, em depoimentos sobre a ditadura, das famílias dos desaparecidos, antes de escrever esse livro. Então eu diria assim que ele não é um romance histórico, porque ele não tem uma estrutura muito linear, ele tem diários que perpassam o livro e tudo, mas é um livro muito amparado na pesquisa histórica. E ele chama Palavras Cruzadas porque Sofia está preenchendo quadradinhos para descobrir a verdade, descobrir o que aconteceu. Né? Ele é muito gostoso de ler, todo mundo que lê, assim, eu tenho amigos que me telefonam e falam assim, Guiomar, você me deve uma noite de sono, porque eu peguei seu livro e não consegui apagar a luz enquanto eu não acabei. Então, é um livro muito agradável também de ler, prende a atenção do leitor até o final. Agora me diga uma coisa, é uma curiosidade, não sei, me passou pela cabeça aqui algo. A sua formação é história, né? Você Sim. tem uma obra clássica sobre Aleijadinho, Sim. conhecida por todos e tal. Só que essa mesma pessoa, que é a Guiomar de Grammont, que está lá, que trata da história, da pesquisa histórica da maneira clássica, aí agora chega já na ficção. Ela está quase seguindo aquele modelo aristotélico, quer dizer, a saída é a poesia, quer dizer, ou seja, a realidade é tão complicada assim que você tem que partir para a ficção. Isso aí é uma... Olha, é uma ótima pergunta, mas é o contrário, porque na verdade... Eu acho que eu me entendo como escritora, eu me sei escritora, me conheço escritora desde que eu me entendo por gente, porque eu herdei o nome de uma avó que era poeta, que fundou uma universidade, era uma mulher muito interessante, fumava charutos, né, que era Guiomar de Grammont também, Guiomar de Grammont Machado, ela, e desde que eu via os primeiros livros de poemas da minha avó e eu tinha vontade de escrever também. E eu ganhei o prêmio Casa das Américas em 93, que foi assim pouco depois de me formar em História, né, com livro de contos. Ganhei a Bolsa Vita também em 92, para escrever um romance. Então, eu diria assim que a vida acadêmica é que me desviou um pouco do percurso como escritora, porque na verdade eu sempre fui ficcionista, sempre fui escritora e tenho vontade nessa última etapa da vida de me dedicar mais à literatura. Quase você voltando, então, né, ao ponto inicial. Então, isso. Então tá certo, é o contrário do que eu havia dito. E aí, Guiomar, frente a isso, então, aí já saindo desse lado do seu escritor e para uma outra coisa que você faz e faz muito bem, que é coordenar o Fórum das Letras. Quer dizer, foi a escritora Guiomar que foi o arrimo para você pensar o Fórum das Letras? Como é que foi isso? Sim, sempre fui uma professora muito dinâmica, eu já coordenava congressos, criava congressos, e na época o pró-reitor de extensão, que era o Nuno, me convidou para fazer o festival de inverno. Eu comecei a aprender a fazer produção cultural e logo no ano seguinte, inspirada também pela Flip, que já tinha acontecido com sucesso, né? Mas o Fórum das Letras nasceu bem cedo, nasceu 2 anos depois da Flip. Eu já tive a vontade de transformar aquela experiência de produção cultural num evento literário. Então o Fórum das Letras já nasceu 1 ano depois do Festival de Inverno e é com ele que eu fico até hoje, né? Já está na 11ª
edição. É interessante isso, né? Porque conversávamos, inclusive, fora do ar. Hoje nós temos mais de 200 feiras literárias no Brasil, né? Tranquilamente, muito mais até do que isso. E é uma coisa que é curiosa, porque, de um lado, tem aquela, digamos assim, aquela lenda urbana ou não, do brasileiro não ler, né? E verdade, até em número de venda de livros ainda estamos abaixo do que poderíamos estar. E, por outro, né, essas feiras que é onde você vira, onde as coisas acontecem de uma maneira tão intensa. Eu mesmo estive há poucas semanas atrás na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, e aí você parece estar lidando com popstars ali, né? Com pessoas, os adolescentes, então, vão aos gritos, ou então os outros, que são as palestras, etc. E o caso do Fórum das Letras, é claro, não é uma feira de livros, né? Mas sim uma feira de autores, né? Onde das palestras, etc. E isso me chama muita atenção, né? E olhando essa história aí, quer dizer, nós já vamos para a 11ª edição, portanto, são 11 anos de Fórum das Letras, né? Valeu a pena? Valeu muito a pena. O fórum foi assim, e é até hoje, um trabalho de interlocução muito grande entre autores, professores, jornalistas, críticos literários, e cada vez mais tem sido gratificante também partilhar a curadoria com outros colegas da UFOP, como a Marta Maia, que é curadora do ciclo de jornalismo e literatura, né, o Bernardo, a Silza Binhoto, que coordenaram a parte mais de letras, a Tereza Gabarra, que faz o Fórum das Letrinhas, o Bruno Camilotto, que faz o Fórum das Letras Jurídicas, né, o pessoal da música, que faz as intervenções musicais. Então, assim, é muito gratificante fazer um trabalho em conjunto. E você tem algum controle sobre como isso é recebido pelos estudantes e população local? Nós temos pesquisas que mostram que a população colhe muito bem o Fórum das Letras, ainda mais que é um evento inteiramente gratuito, de grande qualidade. Esse ano a gente vai receber figuras incríveis, e todo mundo pode entrar, crianças de qualquer idade, qualquer pessoa que esteja transitando pela cidade, né, pode estar no Fórum das Letras, de turista a mendigo, todo mundo é bem-vindo. E a recepção por parte dos estudantes, sobretudo, é muito calorosa. Eles ficam no fórum até o fim, lamentam quando termina, eles fazem perguntas sempre muito interessantes. Então, é muito rico a participação dos alunos no Fórum das Letras, é muito intensa e rica. E você, alguma vez nesses 10 anos, porque o 11º ano a gente vai tratar no outro bloco, né, que é o que vai acontecer ainda esse ano. Mas nesses 10 anos, 2 perguntas. A primeira, você encontrou em algum momento alguma grande dificuldade que você pensou, nossa, esse aqui eu não resolvo? E uma outra, alguma curiosidade muito grande nesses 10 primeiros anos. O 11º a gente trata depois. A maior dificuldade que nós tivemos foi aquele bloqueio aéreo que aconteceu, foi quando houve a greve dos controladores de voo, que nós ficamos a noite inteira, assim, a greve estourou na abertura do fórum. Então, a Adriana Calcanhoto, Silviano Santiago e vários outros ficaram presos no aeroporto durante 8 horas sem conseguir embarcar, né, sem conseguir vir para o Fórum das Letras. E eu achei que o evento daquele ano estaria anulado, estaria cancelado. Você lembra de que ano foi isso? Foi 2009? Não sei. Não, 2009 não foi. 2008. Então, talvez. É possível. Nós ficamos a noite inteira ligando para os autores. A gente conseguiu vans em São Paulo e Rio que buscassem os autores em casa para trazer para o fórum. Caramba, de carro? De carro. E foi a única forma da gente trazer as pessoas. E ficamos a noite inteira ligando
para os autores, para confirmar, para dizer que não tinha como eles virem de avião, que eles viriam de ônibus. Então foi muito complicado. Nossa, eu imagino. Mas a gente conseguiu, salvamos o fórum daquele ano. Sim, e eu fico pensando que ninguém se dá conta desses detalhes que escapam, né? A gente, até mesmo eu vou admitir, sem vergonha nenhuma, que você pensa assim, bom, vou organizar o fórum, eu contratei as pessoas, eu consegui o financiamento, tem o local, já comprei as passagens, está resolvido. E aí uma greve dos controladores de voo, de repente quase acaba com o fórum. Acaba com o fórum. Então realmente escapou isso. Mas dificuldades eu já vi inúmeras, assim, falta de recursos, né? Esse ano está sendo um ano difícil, então a gente fez várias parcerias para conseguir superar. Eu já vivi coisas assim como... de repente mudarem as regras na Biblioteca Nacional e o Fórum, que já era um evento consolidado, não passar na Lei Rouanet, sendo que já tinha empresas como a Petrobras, como o BNDES, já querendo financiar, e o evento não tinha passado na Lei Rouanet, e precisar acionar deputados amigos, reitor, todo mundo que pudesse ajudar para fazer com que o evento fosse analisado novamente. Então já vivi dificuldades de toda a ordem. Nossa Senhora, essa outra toda a ordem mesmo. É assustadora. E curiosidade, alguma coisa que tenha sido, no melhor sentido do termo, quer dizer, você fala, nossa, não esperava nunca, ou achou que o resultado foi surpreendente, algo completamente fora do comum. A gente teve ótima recepção assim, do público, de autores como Rubem Alves, Marcelo Taz, mas eu me lembro assim, algumas coisas bonitas que aconteceram no fórum. Foi quando a gente, em 2010, que a gente fez sobre a África, sobre os escritores africanos, até junto com o Congresso de Professores de Literatura Africana no Brasil. E assim, no meio a gente levou algumas manifestações populares, como a gente fazia, de rua, né? Assim, umas senhoras que eram as lavadeiras de Lavras Novas, e de repente uma escritora africana começou a dançar com elas. Foi assim, muito bonito aquilo na rua, espontaneamente, né? Ela começou a dançar as danças do país dela. E me lembro também... de uma senhora de Ouro Preto que um dia pediu a palavra e aí disse que ela tinha começado a estudar por causa do Fórum das Letras. Ela tinha voltado a estudar, ela tinha abandonado na infância a escola, né, para trabalhar, por outras razões, por dificuldades, e tinha voltado porque ela queria ler os livros dos autores que vinham. Então isso foi muito bonito. Isso aí, né? Pagou os 10 anos de fora. Pagou os 10 anos de fora. Que coisa bonita. E outras mesmo. Coisas assim acontecem também. Para você ver, Ouro Preto não tinha nenhuma livraria quando o fórum começou. E hoje tem três muito ativas, que vendem muitos livros, que fazem eventos, né? Então, o fórum contribuiu muito para estimular realmente a leitura e a compra de livros em Ouro Preto. Você está tocando nesse assunto, e isso é uma coisa que eu venho do Rio, né? Então, por pior que seja, é algo que sempre me surpreendeu aqui. Foi isso, quer dizer, eu chegar aqui há alguns anos atrás e você vê, eu tinha uma livraria, eu acho, na época, depois eu vi a segunda. Agora, confesso, eu nem não consigo me lembrar agora onde está a terceira livraria aqui. Agora, o que me assusta mais é você ter uma única banca de jornal na cidade inteira, né? O único lugar que se venda jornal. Então, isso é uma coisa, numa cidade universitária, né? Que não deixa de ser, é algo que me preocupa muito. Mas quando você diz que até a abertura de novas livrarias acontecer em função do fórum, aí também, de novo, quer dizer, os 10 anos estão pagos, né? Porque sim. Não há discussão aí com isso, quer dizer, é o fato, né? E isso é uma coisa muito bacana, que as pessoas, novamente, não percebe o grau de dificuldade que é criar um trabalho como esse, uma atividade como essa, um fórum das letras, que envolve tanta gente, né, vindo dos mais variados lugares, e do outro lado, quais as consequências disso, né?
Então, quer dizer, as pessoas... Eu não duvidaria de algum pobre coitado que teria falado, eu não gostei, ou é feio, ou para que mais isso? Não, na verdade não, você tem consequências disso daí. Né? Tem um custo muito grande, tem consequências também, e no caso que você está citando, essas duas consequências só, eu acho que já são suficientes. Como professor que sou, eu vejo isso. Uma, a abertura de mais livrarias. E duas, aí é maravilhosa, né? Uma senhora falar que voltou a estudar por causa disso, que ela queria ler os livros e sair. É para ganhar o dia, então fantástico. Não precisa de mais nada. Eu fico pensando, quando eu entrei aqui na UFOP, em 2009, pouquíssimo tempo depois, poucos meses, eu entrei em julho, eu presenciei o Fórum de 2009, né? Aqui, que estava o João Moreira Salles, algumas pessoas, Paulo Marcum, enfim, muita gente que eu conheci aqui. E achei realmente um modelo bem interessante do Fórum das Letras de Ouro Preto, porque, pensando na grande referência, que é a Flip, né? Onde você tem, que foi a primeira grande iniciativa e que ela, sem dúvida alguma, influenciou todas as demais, mas a Flip, ela enfrenta um problema, por favor, tenho só elogios a ela, mas um problema que me parece que é insolúvel, e acho que o Fórum das Letras de Ouro Preto, felizmente, não chegou a esse problema, que é você ter os escritores num patamar de distância do público muito grande. É muito difícil você chegar a falar com um escritor na Flip. Né? Sim, e o Fórum das Letras, essa barreira se quebrou. Eu tenho até um grande amigo, jornalista aqui em Minas Gerais, que ele citava isso. Ele falou, no Fórum das Letras aqui ninguém é superstar. Você consegue chegar com as pessoas. Isso foi pensado ou acabou que... Foi natural. Eu acho que assim, vem do fato também de como nosso público é composto sobretudo por estudantes, a gente tem sempre perguntas muito inteligentes, muito interessantes, né? E nós temos assim uma cultura da informalidade mesmo no Fórum das Letras. Por exemplo, não há área VIP, não há cadeiras escolhidas. Quem chegar depois, se não tiver lugar, tem que procurar um lugar, sentar nas almofadas no cinema, né? E, ao mesmo tempo, o fórum, no fórum as perguntas são de viva voz. A gente não faz perguntas por escrito, em papeizinhos. No fórum todas elas são de viva voz. Isso pode, às vezes, gerar algum constrangimento, alguém que pega o microfone e não solta, né? Esse tipo de coisa que acontece. Mas a gente tem conseguido contornar na medida do possível. Isso torna o fórum um evento diferente, muito interessante, muito mais rico, né, em debates do que muitos outros eventos brasileiros. Pois é, isso chamou a atenção logo no início. Quer dizer, e mesmo pensando aí em eventos gigantescos, mas aí pensando em feira de livro, como a própria Bienal do Livro, é engraçado, na Bienal do Livro você tem lá as salas, você tem as mesas, você está olhando para o escritor, mas parece que tem uma barreira ali. Né? Isso acontece na Bienal do Livro no Rio, acontece na Flip e não acontece aqui em Ouro Preto. Por isso é que isso chamou a atenção logo no início. Quer dizer, e é curioso que, se você parar para pensar, por ser aqui no cinema e por estarem num palco, até essa distância seria natural. E ela realmente acaba não acontecendo. Por isso, até a pergunta que eu lhe fiz, Guilmar. Bom, mas a gente já está chegando perto do primeiro bloco, ainda tem muito mais coisa para falar, até porque tem aí a 11ª edição do Fórum das Letras. Então a gente vai dar um intervalo rapidinho para a gente voltar nesse assunto. Bom, o nosso programa, o FOP Entrevista, tem a produção do Danilo Nonato e Eliane Santos, a sonoplastia do Cimei Golderini e Daniele Silva, e a apresentação é minha, Antônio Marcelo Jackson. Lembrando que no dia de hoje nós temos Guiomar de Gramont, que é escritora e doutora em literatura e professora aqui da Universidade Federal de Ouro Preto. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, rapidinho. O FOP Educativa, a sua melhor sintonia.
Direitos dos correntistas. Os bancos são prestadores de serviço e, por isso, devem seguir as regras do Código de Defesa do Consumidor. As agências devem afixar em local visível ao público uma relação dos serviços cobrados, com seus respectivos valores e periodicidade da cobrança. O início da cobrança de um serviço ou o aumento de preço deve ser informado 1 mês antes de vigorar. Todas as cobranças feitas pelo banco devem ser informadas ao correntista no momento da abertura da conta. Não podem ser enviados cartões sem solicitação. Não pode ser feita a venda casada, ou seja, vincular a prestação de um serviço à compra de outro. Por exemplo, o banco não pode obrigar você a comprar um título de capitalização para abrir a conta. Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson, um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. Estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje com a professora Guiomar de Grammont, escritora, doutora em literatura, coordenadora do Fórum das Letras de Ouro Preto, além de ser professora da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Bom, Guiomar, a gente tratou, você como romancista, como escritora, tratamos da história rapidamente do Fórum das Letras, e aí agora o Fórum vai para a sua 11ª edição. Expectativas, tema, o que você pode dar uma palhinha, adiantar alguma coisa? Lógico, imaginando que os controladores de voo não vão fazer, não farão greve alguma esse ano. Sim, a gente está num ano atípico, um ano de muita dificuldade de captação, mas mesmo assim, graças a muito trabalho, buscando apoios, buscando parcerias, nós vamos ter um fórum extraordinário. O fórum desse ano é muito incrível, sobretudo porque é aquele em que nós pretendemos inaugurar a primeira casa, né, que vai receber um escritor refugiado na América do Sul, que vai ser recebido pela UFOP na Casa do Pesquisador, né, da UFOP. E a gente ainda não tem o nome desse escritor, nós ainda estamos em negociação, porque tem questão de vistos, tem muitas questões complexas assim, né, para a vinda dele, mas a gente já sabe que vai ser um escritor africano e um escritor que é perseguido no seu país, que não pode retornar ao seu país por causa das suas ideias, né, por ter escrito coisas que incomodaram o regime, escritor ou jornalista. Essa proposta foi sua, coletivo, várias pessoas chegaram a essa conclusão, como é que é isso? Isso foi minha, eu entrei numa ONG chamada ICOR, numa ONG internacional, que é uma rede de cidades refúgio do mundo. E me interessei muito pelo assunto, pelo tema, pela proteção de escritores que passaram anos na prisão, né? Assim, eu vi como uma necessidade imediata do Brasil ingressar, né, dentre essas cidades, que são cidades acolhidas, né, pelo ICOR nessa rede. E assim, a gente vai ter como tema esse ano liberdade de expressão e diversidade cultural justamente por causa disso. Entendo. Nós estamos num momento assim, muito complexo no mundo, em que há refugiados, sobretudo da Síria, mas de vários outros países, chegando em milhares de pessoas na Europa, e sem ter muitas condições onde ficar, como fazer, o que fazer. E estamos vivendo também sob
a égide do terrorismo, né? O terrorismo é um fenômeno do século XX e que chegou com toda a força no século XXI, infelizmente, né? Então, eu acho que é mais do que nunca o momento de discutir essas questões, de colocar essas questões no Fórum das Letras. Nós vamos ter no Fórum uma homenagem ao Graciliano Ramos, justamente por causa desse tema, liberdade de expressão. O Graciliano foi preso, né? Ficou muitos anos preso por seus textos assim, que eram incômodos para o governo Vargas na época. Nós vamos então ter aqui o neto e a neta do Graciliano virão ao fórum para abrir o fórum falando sobre o avô. Nós vamos ter, além de vários jornalistas, escritores, poetas importantes, como Carlito Azevedo, como o Geraldo Carneiro, vão estar no fórum, a Anelisa Ribeiro, de Belo Horizonte. Vamos ter também no fórum a economista Miriam Leitão, né, jornalista e economista Miriam Leitão. Nós vamos ter vamos ter um debate entre ela e o Audálio Dantas, que promete muito, né? Jornalista Audálio Dantas. Vamos receber no fórum... diametralmente opostos. Né? Sim, isso é ótimo, porque vai dar uma boa discussão, vai ser bem interessante. Nós vamos ter no fórum também o Laerte, pela primeira vez vai estar vindo ao fórum. Isso acho que vai causar muita sensação, vai ser no sábado, dia 7 de novembro. Estamos muito felizes em trazer, em parceria com a revista Piauí. Vamos ter em parceria com a revista Cult uma mesa maravilhosa que é com Vladimir Safatli, sobre o filósofo Vladimir Safatli, sobre a política dos afetos, que é uma forma, ele compreende, ele criou uma teoria assim, para pensar todos os problemas que a gente vive hoje no capitalismo, a partir da teoria dos afetos, né? E a gente vai ter também alguns autores internacionais muito importantes, como John Dings, que é um jornalista americano que morava no Chile na época da ditadura e foi um dos descobridores, se não o descobridor da Operação Condor. E ele editou um livro pela Companhia das Letras, Os Anos do Condor, sobre isso. Vamos ter também alguns autores de língua portuguesa muito interessantes, né, da África e Portugal, tais como o José Luís Peixoto, de Portugal, que é um poeta interessantíssimo, romancista, um garoto genial. Vamos ter a Paulina Chiziane, que é uma escritora de Moçambique, maravilhosa também. O Lopito Feijó, que é um poeta de Angola. Então a gente vai estar também, mais uma vez, celebrando as literaturas de língua portuguesa e a relação entre os povos de língua portuguesa do Brasil, África e Portugal, que é um dos pilares, um dos eixos principais do Fórum das Letras. Eu fiquei ouvindo você falar aqui, quer dizer, primeiro o tema central, e é inevitável lembrar do seu último romance, né? Quer dizer, a angústia de novo, né? E até como cientista político, historiador que eu sou, quer dizer, de fato o mundo que a gente vive nesse momento é um mundo estranho, para dizer pouco, né? Eu acho que como diria um ex-professor meu de ciência política, riumianamente, ceticamente falando, é no mínimo esquisito demais esse mundo, porque você tem, de fato, essa coisa, parece que uma parte do mundo está sendo expulsa de algum lugar, ela é excluída
e você não sabe muito bem o porquê, e ela continua sendo excluída independentemente de para onde ela vá. Né? Então, e aí que fica mais estranho ainda, depois de tudo que nós passamos no século XX, né? Entrarmos no século XXI com esse tipo de debate ou dúvida o que fazer, é no mínimo, então ninguém debateu, ou ninguém aprendeu absolutamente nada, né? Quer dizer, eu acho que é fundamental, interessantíssimo, então, o fórum tá com essa temática. Acho que ela é muito própria, né, para esse tempo. A única coisa é torcer que até novembro as coisas fiquem um pouco melhores, mas eu, infelizmente, não tenho, essa minha crença não é tão forte assim. Eu acho que os problemas vão até continuar. E aí, nesse sentido, essa escolha desse tema, e aí pensando lá com o teu romance, Palavras Cruzadas, essa angústia está na cabeça da Guiomar de Gramont mesmo? Quer dizer, o mundo, infelizmente, está influenciando a Guiomar a esse ponto. Quer dizer, porque eu imagino que a decisão dos temas do fórum, lógico, parte por várias pessoas, mas você, inclusive, né? Sim, eu sou uma pessoa muito preocupada com a tolerância, com a paz, com o papel que nós, na universidade pública, desempenhamos para fazer com que o mundo melhore na medida do possível. Então, eu acho que colocar essas discussões, que são discussões importantes no mundo todo, e sobretudo no Brasil, que foi um país que viveu uma experiência tão terrível como a ditadura, e que, por incrível que pareça, vem sendo evocada novamente como uma espécie de panaceia, né, para os problemas advindos assim, depois da consolidação, né, ou para a consolidação da democracia. Eu acho que é um papel, um dever. Eu acho que todos nós, professores, tínhamos que não ficar apenas nas nossas pesquisas, mas tentar passar isso para o mundo, tentar buscar de alguma forma interagir com o mundo, com as pessoas, né, no sentido de tentar transformar mesmo as realidades, pelo menos as mais próximas da gente, em realidades melhores, né? Estimular as pessoas a pensarem mais na igualdade entre né, os desfavorecidos e as pessoas que são mais favorecidas socialmente, economicamente. Tentar pensar, então, nas dificuldades que o Brasil enfrenta, tanto internamente quanto no cenário internacional, e tentar pensar no mundo também de uma forma mais global, né? Eu acho que há muitos conflitos que se dão hoje e muitos problemas no mundo por falta de tolerância, por falta de respeito ao outro, por falta de aceitação das liberdades individuais, né? Então, eu acho que o Fórum tem um papel a desempenhar, e esse papel é o da universidade, né? O Fórum é um exemplo assim do que acontece na universidade como espaço de debates. Não, você está tocando nesse assunto e vou de antemão já dizer, eu concordo com tudo, sem tirar uma única palavra. Até a própria existência desse programa, o FOP Entrevista, é também uma parte... Claro, todos nós que somos divulgadores, né? A gente, e me espanta, e aí só, por favor, momento desabafo aqui do FOP Entrevista, aproveitando a deixa da tua fala. Eu não tenho... É óbvio que eu sei que a universidade, ela, como o próprio nome diz na sua origem, ela existe para a pesquisa, para pensar coisas. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Agora, eu também não tenho dúvida que ela deve alguma satisfação à sociedade em algum nível. Né? Claro. E aí eu confesso, já arrumei muitas brigas aqui, como eu tenho quase a certeza que você arrumou muito mais brigas do que eu. Quando chega a gente fala, olha, mas a gente tem que também levar para a sociedade, a gente tem que sair do muro da universidade, sair dessa coisa acadêmica, que é fundamental, ninguém está discutindo isso. Agora, você também tem que dar satisfação, tem que levar algo para o meio social. Né? Sim. E tanto isso é importante, aí voltamos na tua fala lá no primeiro bloco, né? Ou seja, quando você tem uma pessoa
uma senhora que diz, olha, eu voltei a estudar por causa do Fórum das Letras. Quer dizer, isso você não faz dentro dos muros da universidade. Você não conquista isso. Exatamente. Quer dizer, então, é lógico que podemos, então, eu acho que a única coisa que poderia, pelo meu ponto de vista, entrar na pauta para debatermos é como é que a gente distribui isso, né? Até que ponto precisamos ficar dentro dos muros, dentro dos laboratórios, até que ponto precisamos sair, a partir de que ponto precisamos sair deles. É o máximo que eu aceito discutir. Agora, porque quando você vê a pessoa se fechando, eu acho, como professor, que sou há muitos anos, eu acho um absurdo, né? Então, e aí quando você coloca esse tema tão contemporâneo para o debate, quer dizer, e é curioso aí, porque quando voltamos na ideia da angústia como mote, né? Quer dizer, estamos vivendo uma época estranha, né? A expressão que eu estou usando, e essa época estranha nos gera uma angústia gigantesca. Quer dizer, nós vamos aonde, né? Os preconceitos aflorando, você mesma citou de forma corretíssima, pessoas pedindo a volta da ditadura militar no Brasil. Eu acho que aí é totalmente... É uma cegueira, né? É descabido, é uma coisa completamente que ultrapassa qualquer limite do absurdo. Ela deixou de ser patética, né? Quando você fala, ela é patética. Quando você vai pra rua e pede, aí ela ultrapassa o patético. Sim. Né? Ela não consegue, eu não consigo. É de um nonsense atroz. Exatamente. É uma coisa que ninguém conseguiria, nem no Teatro do Absurdo conseguiria, nem no besterol do Miguel Falabella ele imaginaria uma personagem falando algo assim, eu tenho quase certeza disso. Mas aí é interessante dessa lista de autores que você apresentou, aonde essa liberdade, o que nada mais é do que a luta contra essa opressão que a gente vive, que nos gera essa angústia, ela aparece, seja na criação da casa, né? Que é uma ideia incrível, estou encantado com essa proposta que você acabou de nos citar, que seja dos escritores que vão estar presentes, são escritores portugueses, são escritores africanos, são pessoas que estão debatendo a própria questão do debate da economia com a Adálio lá como contraponto a Miriam Leitão, que seja, eu acho que é importantíssimo, tá, esse debate todo. E no final, quer dizer, me parece, pela lista que você apresentou, que o fórum, ele digamos, a leitura minha, a partir da tua fala, ele teve como mote a angústia e ele está respondendo a essa angústia com várias expressões de liberdade, aliás, citando o próprio Laerte, que também é uma outra forma de tentar ser livre, né? Quer dizer, é interessante isso, a liberdade ela está aparecendo aí com várias facetas na lista que você apresentou. Isso, com certeza, é fundamental para a gente, assim, tratar desse tema, né, numa universidade, com os alunos todos interagindo com esses autores sobre esses assuntos. Isso me chamou a atenção, quer dizer, essa coisa de você ter, de novo, esse mundo estranho, a angústia, por outro lado, você responde, essa angústia me exige uma ação. E que ação que eu quero? É a liberdade. Ótimo. Mas liberdade em relação a quê? Em relação a tudo, na medida do possível. Seja na poesia, seja na questão da sexualidade, seja na questão política, econômica, seja na questão meramente literária, mas a liberdade é necessária, quer dizer, sem ela a gente não vive, né? Com certeza. Sem ela não há nada, Com certeza. Né? E é em vários níveis, como você disse, liberdade de comportamento, liberdade de expressão, liberdade de ser, de existir, liberdade para ter direitos, né? Então, isso tudo é liberdade. Isso, e partindo de uma ação que é um Fórum das Letras e que, voltando aqui ao que você falou no primeiro bloco, que é livre, não é cobrado ingresso. Você tem o sujeito que está dormindo na rua, se ele quiser entrar, ele entra. Quer dizer, também é livre, tem que ser, né? É tanto assim que o cinema, que é o coração do fórum, né? Porque o fórum acontece em vários outros espaços da cidade também, mas o cinema, a gente enche de almofadas a boca de cena e as pessoas ficam ali deitadas assistindo as palestras. Então é muito agradável estar no Fórum das Letras, né? Você pode tá como você quiser, com seus amigos, né? Com o seu mundo ali, né? O Fórum permite isso. Sim.
E com aquilo que a gente já tratou também, da ideia de você não ter aquela distância, né, entre as pessoas. Aliás, eu me lembro, vou até confidenciar aqui, você sem querer foi minha interlocutora nesse ano, isso foi há 6 anos atrás, quando numa das mesas estava o João Moreira Salles e eu, na hora das perguntas, eu citei alguma coisa, era um documentário que ele havia dirigido um tempo antes, né? E aí eu estou citando isso por quê? Porque terminada a apresentação, ele pulou lá para a base, lá eu estava com a minha esposa nas almofadas e tal, e é para continuar a conversa, né, que tinha, a partir da minha pergunta e tal, e eu me lembro que você foi interlocutora porque a minha pergunta começou assim, bom, dado que temos vários alunos aqui, na hora você está certo, tal, senão a gente fazia uma discussão meio esotérica, né, e não podíamos esquecer que tinham alunos ali e tal, etc, né. Essa coisa aconteceu, eu acho interessante isso, quer dizer, não é essa nossa conversa aqui e eu estar afirmando o tempo todo que no Fórum das Letras de Ouro Preto não há popstar, isso, eu acho que o João saltando ali do palco para continuar a conversa com um sujeito que tinha feito uma pergunta, eu acho que mais do que esse exemplo é impossível, né? Algo mais claro que isso, né? Quer dizer, pouco provável muito lindo isso, né? Acho que as pessoas se sentem à vontade, não é só quem está perguntando, é quem está apresentando também. Todos os escritores que já vieram morrem de vontade de voltar, sabe? O Fórum realmente é um evento ímpar, assim. Eles falam que ao mesmo tempo é um evento informal e profundo, né? Ele é um evento íntimo e profundo. Então, é muito gostoso estar aqui. Eu queria fazer um convite para todo mundo, né, para vir ao Fórum das Letras, de 4 a 8 de novembro, então de quarta a domingo. Nós vamos ter uma série de atividades no cinema, no GLTA. No GLTA acontece o ciclo de jornalismo, no anexo do museu. O GLTA é o Grêmio Literário, só para... o Grêmio Literário Tristão de Ataíde, lá na Rua do Paraná. Vai acontecer o ciclo de jornalismo e literatura ali. No cinema, os debates principais, no Cine Vila Rica. No anexo do museu, pela manhã, a gente vai ter debates da área de literatura, criados pelos professores da Letras. Nós vamos ter também esquetes teatrais, nós vamos ter apresentações nas ruas, vamos ter o Fórum das Letras Jurídicas na Escola de Minas, né? O Fórum das Letrinhas vai acontecer também no anexo à tarde. Então vai ser muito incrível o Fórum das Letras, com toda certeza. Não, tenho certeza que sim. E mais uma vez, né? Diga-se de passagem, se os controladores de voo não permitirem, com todo respeito aos controladores de voo. Sim. Dentro de tudo isso que você falou, eu poderia dizer que a casa do escritor é o ponto mais, assim, maior expectativa? Sim. Sem dúvida nenhuma. Não estou desrespeitando nenhuma qualidade dos autores. Sem dúvida nenhuma, inclusive assim, os jornais já estão nos procurando, eles querem dar com muito destaque, assim, é uma coisa muito importante que a Universidade Federal de Ouro Preto está fazendo, sem dúvida nenhuma, através do Fórum das Letras. E dentro de uma rede de cidades que existe no mundo com esse tipo de prática, né? Isso. Ouro Preto se insere, então, em escala global. Ouro Preto vai se tornar uma cidade refúgio. Fantástico, né? Acho que essa Ouro Preto que tem essa tradição, né, da Inconfidência, uma tradição libertária, né, dos movimentos estudantis, também Ouro Preto desempenhou um papel importante e vai se tornar a primeira cidade da América do Sul a acolher um escritor perseguido. Não há outra cidade na América do Sul? Não há. Olha, então realmente essa é a notícia do ano. É a notícia do ano. Essa realmente é o sem ponto, dúvida nenhuma. É o centro de gravidade, hein? Que é a maior expressão de liberdade, é você acolher alguém e mostrar, olha, eu sou contra a opressão. E assumo isso publicamente, né? Quer dizer, isso é a maior ação de liberdade, eu não desconheço. Guiomar, olha, muito obrigado
pela tua presença nesse papo. Espero que você tenha gostado da nossa conversa aqui, light. Foi ótimo. E fica aberto aqui para o programa. Espero que ele continue existindo ainda durante um bom tempo. E todas as vezes que você Meus quiser. Parabéns a você também por abrir, por ter esse espaço de debates, né, aqui na rádio. E fica à vontade, tá? Quer dizer, qualquer atividade, qualquer assunto, independente, que não seja fora das letras, que seja qualquer outro assunto, não há inconveniente nenhum. É só chamar a nossa produção e a gente com certeza vai abrir o espaço aqui para você ou qualquer alguém que você indicar, qualquer um que indicar, fique à vontade. Então, obrigado mais uma vez. Perfeito, muito obrigada a você também, Marcelo, e a todo mundo da rádio. Tá certo. Né? O nosso programa que teve a Guiomar de Gramont, que ela é escritora, doutora em letras, coordenadora do Fórum de Letras de Ouro Preto, professora aqui da UFOP, né? Nosso programa tem a produção do Danilo Nonato e Eliane Santos, a sonoplastia do Cimei Golderim e Daniele Silva, e a apresentação é minha, Antônio Marcelo Jackson. Até um próximo UFOP Entrevista, um grande abraço a todos. Tchau, tchau. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? UFOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson.